Oi pessoal, vamos continuar o estudo sobre as leis antigas de Israel e aqui vai falar sobre as diretrizes fundamentais que vão regir as leis que a gente acabou de ver nos capítulos anteriores, que são leis éticas e também morais, que vão tratar da conduta e do procedimento das leis decretadas por Deus para o povo do Israel antigo. Então vamos ler aqui: leis de justiça e misericórdia. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então, nos julgamentos, que os juízes tinham muita responsabilidade para julgar os casos, conforme a lei que Deus deu para o povo, eles não poderiam julgar de maneira equivocada. E as pessoas não poderiam servir de falso testemunho, como diz ali. Então todo julgamento teria que ser procedente de boa conduta, ética e moral, pois Deus estava observando a conduta deles. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer um pobre no processo, nem se for um pobre necessitado, não se levar pelas aparências, julgar com imparcialidade e justiça completa. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, que não é o seu amigo próximo, leve-o de volta a ele, mostrando misericórdia, não deixar que o animal fique perdido, sabendo que é de outra pessoa. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Então procure ajudar o animal, tem que ter misericórdia dos animais, ajuda também, não só das pessoas. Não fazer coisas más ou não fazer coisas de má vontade, sendo que tu não goste de outra pessoa por causa, ou nesse caso um animal por causa de outra pessoa. Não é para misturar as coisas, entendeu? Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Se caso botar o inocente e o justo em alguma condenação, Deus não vai deixar impune quem fez isto injustamente. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não aceite dinheiro para perverter a justiça, normas éticas e morais. Não oprima o estrangeiro, você sabe que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Não fazer coisa de errado com os estrangeiros, aqueles estrangeiros que quisessem morar com os israelitas. Não diz que os cananeus não podem. Se caso o estrangeiro quiser morar com eles, ali pelo que eu entendi, todos os estrangeiros podem. Entenderam? Mesmo se fossem os povos que mais tarde Israel fosse expulsar, os estrangeiros poderiam morar com os israelitas. Eles teriam que se circuncidar, por isso que a circuncisão era importante, para mostrar que eles queriam ser do povo de Deus, que eles queriam sair da cultura pagã. Entendeu? Então Deus estava mostrando sua misericórdia mesmo para os povos que o próprio Israel teria que expulsar. Se algum deles quisesse ser do povo de Israel, eles tinham que se circuncisar, teria que sair daquela região ali, pois eles tinham que ocupar, entendeu? Então, para vocês verem que os povos ao redor da região poderiam ser salvos e ser do povo de Deus, mesmo não sendo israelita, estrangeiro. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Agora a lei sobre o sábado. Mas aqui vai falar do ano sabático. Mas no 7º ano, deixe-na descansar sem cultivá-la. É o descanso da terra por um ano inteiro. Está instituindo o ano sabático, não do dia. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. Aqui está a sabedoria de Deus, fazendo com que o que crescer por si, que for crescendo ali, que for deixado crescendo e entenderam, vai crescer por si, vai deixar para os pobres, e o que restar ficará para os animais do campo. Primeiro os pobres, as pessoas, depois os animais.
Faça o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Mesmo se for as vinhas, que tem que ter muito cuidado, olivais também, deixa descansando. Em 6 dias faça os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhe, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. Tá vendo? E o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Então ele está dando muita misericórdia para os escravos descansar dos trabalhos forçados, para eles poder tratar eles como seres humanos. Já tirou mais a parte da violência, né? Tinha um pouco, mas já tirou essa parte da violência. Já deu descanso para os escravos, já deu liberdade no 7º ano. Estão vendo? Então os escravos naquela época já estava bem avançado aqui a situação dos escravos por os israelitas. Um ano inteiro a terra vai descansar, relembrando o 7, que é o número 7, é o número simbólico que remete à eternidade, o descanso de Deus, para os salvos entrarem no seu descanso, descansar a terra, para poder respeitar o ciclo natural ali das coisas que crescessem ali, a própria terra, para voltar a ter os seus nutrientes, para poder germinar as coisas que crescessem ali. Também essa parte biológica. Tenha o cuidado de fazer tudo o que eu ordenei a vocês. Não invoque o nome de outros deuses, não se usa tais nomes dos seus lábios, nem se aproxime de outros deuses. Em outras palavras, as 3 festas anuais que ele já vai explicar e fazer um adiantamento das festas de Israel. São 7 festas ao total. Ele vai falar das 3 festas aqui logo de cara. Que as 7 festas são 7 festas. Aí ele vai falar de 3 primeiramente. É a Páscoa, os pães asmos, sem fermento, os primeiros frutos ou primícias que a gente não viu ainda, vai ver mais pra frente. A festa das semanas, ou Pentecostes, ou colheita do início do ano, tudo é o mesmo nome para a mesma coisa. Que aí vai dizer ali, trombetas, expiação e tabernáculos, que é colheita do final do ano, ou cabanas também. Tem vários nomes para a mesma festa. Festa também pode ser lido como um tempo determinado por Deus. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma o pão sem fermento, como ordenei a vocês. Faço isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebre a festa da colheita. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Sempre tem que trazer alguma coisa para Deus, alguma oferta para Deus. O povo de Deus sempre tem que trabalhar, sempre apresentar uma oferta de ação de graças. Assim como ele teve a nossa graça da salvação que ele deu, a gente tem que oferecer graças para Deus, para sua glória. Ninguém apresentar para ele de mãos vazias. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Então todos os povos trabalhavam ali no seu campo, cada um recolhia ali os primeiros frutos. O primeiro fruto no singular, mas no sentido geral, os primeiros frutos do povo inteiro, entendeu? Celebre a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Então aqui ele falou de 2 festas nesse versículo 16. Aqui, essa primeira parte, ele está falando da festa do Pentecostes, festa das semanas, as primeiras colheitas. E aqui ele está falando das cabanas. Ele citou duas festas. Não se sabe o motivo por que ele não citou as outras. Ele citou 2 festas aqui, do início do ano e do final do ano. Mais pra frente a gente vai ver as especificações no livro de Levítico sobre essas 2 festas e na sua parte do calendário judaico do início do ano e do final do ano. Tá, essas 2 festas. E aqui a festa dos pães sem fermento. Ele falou primeiro a festa dos pães sem fermento, né? Ele citou 3 festas, não citou as outras. Ele está dando um preâmbulo das festas que eles iriam fazer, para ele já poder se situar. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano.
Aqui 3 vezes por ano os homens devem ir lá comparecer ao Senhor. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, pois significa pecado, fermento. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte, porque remete a Jesus Cristo, ele não foi guardado até a manhã seguinte. Traga ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Tem que ser o melhor, não qualquer fruto ruim ou danificado, tem que ser o melhor. Tem que ofertar sempre o melhor a Deus, também no sentido espiritual, ajudando Deus. Não cozinhe o cabrito do leite da própria mãe. Seria sinal de crueldade e de não humanidade fazer esse tipo de coisa, e também era coisa pagão. O anjo de Deus, eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, não se rebele contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Então é um anjo muito importante aqui, vamos dizer assim. Alguns dizem que era o próprio Jesus Cristo que não era encarnado e que Deus está dizendo que ele era um anjo. De qualquer maneira, um anjo muito importante. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. E vai proteger o seu povo. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus. Quando fala cananeus, está falando de todos aqueles povos de maneira geral. Ele citou alguns aqui que também são cananeus. Os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, que deve ser uma tribo um pouco maior, eu acho, né? E os outros cananeus restantes é chamado de maneira geral cananeus, mas todos esses aqui, hititas, ferezeus, heveus, jebuseus são cananeus, e eu os exterminarei. Não se curve diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Não se misture com os povos deste mundo. Destrua-nos totalmente e quebre as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele o abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Ele vai proteger o seu povo. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar o seu tempo de duração da vida de vocês. Então, quando a pessoa está com Deus, o que tudo indica é que a pessoa tenha saúde, tenha a bênção de Deus. A não ser que seja um propósito do próprio Deus, mas se a pessoa está com Deus, vai estar abençoada. Eu mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem de costas e fujam. Os adversários lá, que é os povos, né? Mas pra gente pode ficar isso como os adversários, as nossas dificuldades aqui da terra, né? Para eles lá são os povos de guerra ali. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los diante de você. Não os expulsarei num só dia, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Então não vai destruir de uma vez só, poderia fazer isso, mas Deus, pela sua sabedoria, não vai fazer isso. Vai fazer aos poucos e gradativamente, para que os animais não povoem aquela região e os animais não sejam perigosos para os israelitas. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Ele tinha um grupo de pessoas considerável, mas poderia ser maior ainda, entendeu? Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Esse versículo aqui é um pouco complicado, porque alguns dizem que eles não conquistaram desde o Eufrates e desde a fronteira do Egito. Outros dizem que sim, que foi na época de Salomão ou Davi. Alguns estudiosos dizem isso. Mas nesse sentido foi porque eles pagavam impostos para o Salomão. Não que o povo de Israel tenha morado lá, né?
E alguns dizem que não conquistaram até aquela região, porque o povo tinha desobedecido a Deus e Deus não fez com que eles conquistassem aquela terra até aqueles limites. De qualquer maneira, o território geográfico realmente não foi até aquela região que está ali dizendo. É uma região menor. Ela não foi até o Eufrates e não foi até o Mar Vermelho. Ela não foi geograficamente. A gente vai entender se foi ou não foi mais pra frente. A princípio não. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. E eles vão fazer justamente isso. Eles vão prestar culto para os deuses pagãos e vai ser uma armadilha para eles. Deus, pela sua onisciência, sabia que alguns iam fazer isso, ou que seriam inclinados a isso, e já avisou de antemão para eles ficarem precavidos, mas não se precaveram e fizeram isso. A gente vai ver para frente isso. Então este é o capítulo 23 de Êxodo. E o capítulo 24 vai mudar um pouco a direção do assunto, vai falar a confirmação da aliança, mudando um pouco a direção do assunto. Então esse é o capítulo 23, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e meditado na palavra. E até o próximo capítulo. Tchau.